Proclamação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 11, 13. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Romanos 6, 23. Audiolivro Os Dons do Espírito. Percebendo e recebendo o poder sobrenatural de Deus na tua vida. De Derek Prince. Parte 4. Os dons vocais. Capítulo 11. Profecia. Neste capítulo, focar-nos-emos no terceiro dom vocal, que é o dom da profecia ou de profetizar. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz: a outro é dado profecia. Definimos este dom como a capacidade para falar, numa língua compreendida pelo crente, palavras que são inspiradas e dadas pelo Espírito Santo. A profecia não é apenas uma pregação inspirada, nem tampouco procede da razão, aprendizagem, educação ou experiência humana. Tal como todos os outros dons, só é tornado possível pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Desejo e busca de profecia. Paulo disse: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. Anteriormente referi que os dons são a forma pela qual o amor se expressa e é tornado eficaz. Isto é particularmente verdade em relação ao dom de profecia, porque Paulo disse que a profecia edifica a igreja. Vê 1 Coríntios 14, 3 a 5. Se ama a igreja, certamente quererá edificá-la. E para edificar a igreja, desejará um dom que faça especificamente isso. Os comentários de Paulo de que devemos procurar com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12, 31, e que devemos procurar principalmente o de profetizar, 1 Coríntios 14, 1. Leva-nos a considerar qual dos dons do Espírito é o melhor dom. Novamente, diria que o melhor dom é aquele que melhor cumpre o propósito de Deus numa dada altura. O dom que considera ser o melhor será relativo a uma dada situação ou necessidade. No entanto, se tivéssemos que escolher um dom em particular que tem preeminência sobre os outros, aparentemente seria o da profecia. Este é o único dom, segundo as Escrituras, que devemos procurar com zelo. Ver também 1 Coríntios 14, 39. Assim sendo, qualquer crente que não está interessado ou não busca o dom de profecia está a ignorar uma exortação bíblica. As bases bíblicas para a profecia. No dia de Pentecostes, Pedro disse à multidão: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2, 16 a 17. Deus está a fazer exatamente o que ele disse que ia fazer nos últimos dias. Ele está a derramar o seu espírito sobre todas as pessoas. Podem as pessoas de todas as denominações e igrejas sem denominação receber o batismo? Poderão os judeus receber o batismo? Deus disse toda a carne. Todos os setores da raça humana, sem exceção, irão experimentar esta visitação dos últimos dias por parte do Espírito Santo. O que disse Joel que iria acontecer quando o Espírito Santo fosse derramado? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 17 a 18. A profecia é particularmente realçada nesta passagem. Nos últimos dias será restaurado ao povo de Deus por todo o mundo esta bonita manifestação espiritual de profetizar. Temos visto o derramamento do Espírito Santo nos nossos dias e vê-lo-emos numa escala muito mais extensa e extraordinária do que podemos imaginar. No versículo 17 são mencionados 4 grupos. Um deles são os velhos, enquanto os outros são 3 jovens, filhos, filhas e jovens em geral. Nos Estados Unidos da América e por todo o mundo, veremos uma visitação soberana de Deus sobre os jovens. Eles não vão receber um evangelho parcial, não vão aceitar meras trivialidades teológicas. Os jovens de hoje querem a verdade e Deus diz que o que tem reservado para eles é profetizar, ter visões, sonhos e revelações. Repare que as mulheres também estão incluídas no profetizar.
os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Atos 2:17. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. Versículo 18. A partir do primeiro capítulo de Atos, ficamos a saber que entre os que esperavam com os discípulos no cenáculo estavam Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Vê Atos 1:14. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo e tudo o que está escrito no segundo capítulo de Atos aplica-se a eles. Profetizar é um ministério que está aberto tanto a homens como a mulheres. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Atos 21, 8-9. Considerando a cultura de leste, é extremamente improvável que Filipe tivesse 4 filhas solteiras com mais de 15 anos. Na maioria dos casos, elas casavam com cerca de 15 ou 16 anos. Algumas das filhas de Filipe ainda não teriam atingido a adolescência. Creio que isto é uma clara indicação de que até as crianças profetizavam. Já vi isto acontecer. Muitas vezes, eu e a minha esposa Lídia testemunhamos crianças a receber bonitos ministérios e manifestações do dom de profecia. Em 1 Coríntios 11:5, Paulo indicou claramente que o ministério de profecia está aberto às mulheres. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. É óbvio que se Paulo requeria que as mulheres tivessem a cabeça coberta quando profetizassem, ele esperava que elas profetizassem. A natureza da profecia. Em 1 Coríntios 14, 3-4, Paulo expôs os propósitos e as funções básicas do dom de profecia. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, podemos sumariar as diferenças entre profecia e falar em língua desconhecida de 3 formas. Profecia. 1. Fala às pessoas. 2. Fala palavras compreendidas pelo orador e ouvintes. 3. Edifica a igreja. Língua desconhecida. 1. Fala a Deus. 2. Fala mistérios. 3. Edifica crentes individuais. A falha na compreensão destes propósitos tem levado muitas pessoas a uma errada compreensão da profecia e até um mau uso do dom. As indicações que se seguem indicam o conteúdo geral e a natureza da verdadeira profecia na igreja neotestamentária, dada para as pessoas. Paulo disse, mas o que profetiza fala aos homens. 1 Coríntios 14:3. Ele estava a contrastar o que dissera previamente acerca de se falar em língua desconhecida, pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Versículos 22. O principal propósito da profecia é falar aos homens palavras de Deus, direcionando aos crentes. A quem especificamente está a ser falado? A igreja ou a Assembleia dos Crentes? Mais à frente, em 1 Coríntios 14, Paulo escreveu, de sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Versículo 22. Na primeira parte deste versículo, Paulo estava se a referir à função particular das línguas como um sinal sobrenatural para os incrédulos, onde um crente, através do Espírito Santo, fala uma língua que não compreende, mas que é compreendida por um descrente ali presente. Desta forma, Deus traz uma convicção sobrenatural ao incrédulo. Novamente, este não é o uso regular de línguas, é apenas um uso ocasional ou excepcional. Na segunda parte do versículo, Paulo diz que a profecia não é usada por Deus para falar aos incrédulos, mas para ministrar aos crentes. Esse é um fato muito importante e básico. Deus não fala aos crentes da mesma forma que falaria aos descrentes. Deus não fala aos crentes da mesma forma que falaria aos descrentes. Em relação a isto, deixe-me referir que a profecia no Novo Testamento difere da profecia no Antigo Testamento, onde Deus frequentemente usava os seus profetas para falar a pessoas que eram totalmente incrédulas. Por exemplo, Elias foi usado para entregar mensagens a homens que não tinham feito uma verdadeira profissão de fé. Jeremias recebeu mensagens que foram transmitidas a todas as nações gentias que rodeavam Israel. Observamos assim uma distinção entre a profecia no Antigo Testamento e a profecia no Novo Testamento, dirigida à igreja, que é o corpo de Cristo. A profecia neotestamentária é endereçada ao povo redimido de Deus, e o seu tom sempre será apropriado ao povo de Deus. Devemos ter em conta que Paulo disse em 1 Coríntios 14, 24-25, que se todos profetizarem e algum indouto ou incrédulo entrar,
por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. A imagem que Paulo nos dá é a de um grupo de crentes ministrando entre si em profecia, e acontece um descrente entrar no lugar onde estão. Algumas das pronunciações proféticas ou revelações tocam-no e levam-no a perceber que Deus sabe mais sobre ele do que ele imaginava, o que o leva à convicção e ao conhecimento de que Deus está lá. No entanto, isto é a exceção. Normalmente a profecia é dada para ministrar aos crentes, para edificação, exortação e consolação. O que diz a igreja uma pessoa que profetiza? Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 3-4. A profecia está limitada à edificação, exortação e consolação, porque Deus não desencoraja nem destrói os crentes. Como mencionei acima, ele não derrama avisos de julgamento contra os crentes, mas sim contra os descrentes. Vejamos um pouco mais de perto esses 3 propósitos da profecia. O primeiro propósito é edificar. Essa palavra pode parecer um pouco antiquada e eclesiástica para muitas pessoas. Contudo, a maior parte das pessoas ainda estão familiarizadas com o termo edifício. Edificar significa construir ou reforçar. Significa tornar as pessoas mais eficientes como membros do corpo de Cristo em quaisquer ministérios que possam ter. Se recebeu o dom da profecia, então ele deve torná-lo mais capaz de servir o Senhor e o seu povo. O segundo propósito é exortar, que significa estimular, encorajar, admoestar e despertar. A admoestação pode incluir advertências severas ou até repreensão. No entanto, a exortação não inclui a condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. O terceiro propósito é a consolação, que usando palavras contemporâneas significa alegrar. A verdadeira profecia nunca traz condenação. Mencionei há pouco que a verdadeira profecia e a exortação em particular não trazem condenação. Quero sublinhar isso outra vez porque ao longo dos anos tenho ouvido muitas pessoas clamar que profetizam e, no entanto, o efeito total poderia ser resumido como confusão e condenação. Isso não é uma genuína manifestação do Espírito Santo. Deus nunca é o autor da confusão, nem o Espírito Santo ministra a condenação ao povo de Deus. Muito do que é chamado de profecia entre alguns crentes não é a verdadeira profecia, não serve os principais propósitos de edificação, exortação e consolação. Infelizmente, algumas pessoas sentem que quanto mais puderem rebaixar outras pessoas e deixá-las sentindo-se inúteis, sem valor e condenadas, incluindo elas próprias, mais espirituais se tornam. O contrário é absolutamente verdade. Há anos atrás, costumava pensar que se conseguisse deixar as pessoas a sentir o quão horrível elas eram, então tinha feito uma grande pregação. Então o Espírito Santo tomou conta de mim e mostrou-me que eu era um fracasso como pregador. O Espírito Santo não deixa as pessoas a sentirem-se horrivelmente mal, e isto não deve ser o objetivo de uma pregação ou ministério. A verdadeira profecia não serve aos propósitos do diabo. Ela desfaz os propósitos do diabo. Se a assim chamada profecia condena e desencoraja, ela vai fazer o trabalho do diabo. 2 das maiores e mais usadas armas de Satanás contra as pessoas de Deus são a condenação e o desencorajamento. Ouvi o Billy Graham citar alguém que disse que Deus nunca usa um homem desencorajado. Posso bem acreditar nisso, porque um homem desencorajado não é alguém que esteja sob a influência do Espírito Santo, que não desencoraja os crentes. É de extrema importância que compreendamos isto. Se uma influência, sugestão ou mensagem vem à sua vida que tem como efeito desencorajamento, não a atribua ao Espírito Santo de Deus. Um dos problemas é que muitos cristãos acreditam que estão a ser humildes quando se sentem condenados e, subsequentemente, andam por aí a dizer às pessoas o quão mais elas são. Contudo, quando se é uma nova criação em Jesus Cristo e trabalho das mãos de Deus, de cada vez que nos criticamos, estamos a criticar o trabalho de Deus. Não estamos a glorificá-lo, estamos a glorificar o diabo. É o diabo que faz com que as pessoas se sintam culpadas. Lemos em 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus confiou-nos a palavra da reconciliação, não da condenação.
Não é espiritual andarmos por aí fazendo as pessoas sentirem-se culpadas pelos seus pecados. Não lhes faz qualquer bem. Deveríamos andar por aí a fazer as pessoas entender que Deus as ama, quer ajudar, que Ele as ama e está do seu lado. Deus não está contra ninguém. Ele não está contra os chineses, os russos, os árabes, os europeus ou os americanos. Ele está a favor da raça humana. E esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a boa nova. Glórias a Deus. Esta é a boa nova. É muito importante compreendermos o princípio de não condenação em Cristo. Vê Romanos 8:1. E ele aplica-se particularmente à profecia. Se os crentes conseguissem viver neste lugar de não condenação, a igreja seria um exército que o diabo não podia derrotar. Como disse, a maior e principal arma que o diabo tem contra os crentes é um sentimento de condenação, indignidade, falhanço e desencorajamento. No entanto, um dos grandes instrumentos que Deus colocou à disposição dos crentes para derrotarem estas coisas é o dom de profecia, que edifica e encoraja. É por isso que é uma tragédia ver a profecia ser mal usada, a fazer as mesmas coisas que devia contrariar. A profecia vem através do nosso Consolador. Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Vê, por exemplo, João 14,16. Devemos ter em mente que o relacionamento do Espírito Santo com os redimidos de Deus é ser o nosso Consolador. A palavra grega, pakakletos, traduzida por consolador, ajudador ou conselheiro, está relacionada com a palavra traduzida por exortação. Em 1 Coríntios 14, pakakletos significa aquele que é chamado para junto de. O trabalho do Espírito Santo é encorajar, despertar, estimular, animar, ajudar e aconselhar. É mais comumente traduzido em inglês como advogado, que vem de uma palavra em latim que significa um que é chamado. Não chama o advogado para o acusar, seria tolo se lhe pagasse para isso, mas para defender a sua causa por si. De que ele serviria contratar um advogado que decidisse provar em tribunal o quanto culpado você é? Não sentiria que ele estava a cumprir a sua obrigação. Do mesmo modo, o Espírito Santo é chamado e é enviado por Deus para nos ajudar. Vem para o justificar com base na sua redenção em Cristo, para não o condenar. O Espírito Santo é o melhor advogado, vem do melhor lugar. É enviado pelo nosso melhor amigo Jesus e vem para defender a nossa causa. Portanto, não aceite condenação e desencorajamento. Repito, qualquer coisa que eu faça sentir medo ou inutilidade não é a voz do Espírito Santo. A profecia dá uma palavra no tempo certo. A profecia pode dar uma palavra no tempo certo para aqueles que estão espiritual, emocional e fisicamente fatigados. Vejamos duas bonitas passagens das Escrituras que se relacionam com este atributo da profecia. Provérbios 15:23 diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Em Isaías tem uma das mais belas imagens de Jesus no Antigo Testamento. Isto é o que Jesus disse profeticamente através do profeta. O Senhor Deus me deu língua instruída, para saber a palavra que ampara o cansado. Isaías 54. Um bom sinal de verdadeira sabedoria é ser-se capaz de falar uma palavra no tempo certo a alguém que está fatigado. Conheço muitas pessoas que são educadas, mas não são sábias, e não são de certeza capazes de fazer isto. De fato, vejo que até muitas pessoas educadas podem ser algo desencorajadoras. Elas têm tendência a olhá-lo superiormente, a criticá-lo e a fazê-lo sentir-se inferior. Elas sabem tudo, sabem como mais as coisas estão e como elas vão piorar. O Espírito Santo não é assim. Através de Jesus, ele dá essa preciosa habilidade de falar uma língua no tempo certo aos que estão cansados. A profecia vem aos que ouvem. A segunda metade de Isaías 54 diz: ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como discípulo. Não pode falar se não tiver ouvido. Se Deus não despertar o seu ouvido para ouvir, não terá nada para ministrar ou falar a outros. Um dos grandes segredos do ministério de Jesus, que é revelado neste versículo, é que manhã após manhã, ele tinha comunhão com Deus o Pai. Antes de Jesus sair e encontrar-se com as multidões, estava com seu Pai. Ouvia a voz de Deus a falar com ele, dando-lhe palavras de conforto e encorajamento que podia transmitir a outros. Esse princípio também é declarado em Provérbios 21:28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Para se dizer algo que tem algum valor, deve ouvir Deus antes de falar.
O seu ouvido tem que estar desperto antes que possa proferir uma palavra no tempo certo. Nenhum dos profetas alguma vez ministrou sem antes ter recebido. Deus disse a Ezequiel para ele comer a palavra que ele lhe dava e para depois a falar. Vê Ezequiel 3:1. Isto aplica-se hoje ao dom da profecia. Ministrar no Espírito não é algo que nos saia da cabeça. É preciso receber a palavra dentro do seu espírito para que através dele a possa ministrar a outros. A pessoa que nunca recebeu nada no seu espírito, nada tem para ministrar. A pessoa que nunca recebeu nada no seu espírito, nada tem para ministrar. A profecia vem através da autonegação. A segunda carta aos Coríntios 4:12 diz: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Se vamos ministrar a vida a outras pessoas, temos de deixar que a morte opere em nós. Temos que morrer para a nossa própria vontade e as nossas próprias ideias e a nossa própria determinação. Temos que abrir um canal através do qual a vontade e o Espírito de Deus possam trabalhar. Um dos temas maravilhosos de 2 Coríntios é a consolação ou conforto, que é, como já vimos, uma das principais palavras associadas com o Espírito Santo e com a profecia. No início da epístola, Paulo escreveu essas bonitas palavras: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1:3. Tudo que for consolador, encorajador e animador tem a sua origem em Deus. Ele é o Deus de toda a consolação. Paulo continua a falar acerca das tremendas tribulações, perseguições e provações que ele e seus companheiros estavam a passar, usando as palavras consola, consolar, consolado e consolação 5 vezes, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que com nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 2 Coríntios 1:4-5. Ele disse que a pressão contra eles era tão violenta que não tinham como a medir, não tinham a força necessária para lhe resistir. Pressionou-os ao ponto de quase lhes destruir a própria vida. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Versículo 8. Então Paulo fez essa fantástica declaração: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte. Versículos 9-10. Repare que Paulo mencionou libertação em 2 tempos verbais, passado e futuro. Ele livrou-nos e nos livrará. Isto é uma mensagem de consolação. Do mesmo modo, enquanto não chegarmos à circunstância em que temos a sentença de morte em nós, não possuímos essa capacidade para ministrar a consolação aos outros. Aquele que ministrar a consolação deve primeiro ter passado pela morte do seu ego, egoísta e autoconsolador. Contudo, é um privilégio abençoador passar-se por isto. Compreendo como sendo o trabalho interior da profecia no espírito humano. Destaco isto porque, uma vez mais, tenho visto a profecia a ser mal usada e vulgarizada, tornando-se quase um meio de exibir a personalidade humana em vez de ministrar as necessidades de outros. O propósito da profecia não é torná-lo num ditador, não é para permitir-lhe andar por aí a apontar o dedo às pessoas e dizer, assim diz o Senhor. É para ministrar consolação às pessoas. Também serve para edificar e construir, de forma a preparar melhor os crentes e habilitá-los a servir o Senhor, cumprindo cada qual o seu papel e função no corpo de Cristo. Profecia e outros dons do Espírito. Vamos analisar agora a relação entre profecia e outros dons vocais de revelação. Profecia e línguas. Primeiro, tal como previamente escrevi, falar em línguas frequentemente leva à profecia. Vimos em Atos 19:6 o que aconteceu depois de Paulo ter ministrado aos discípulos em Éfeso e terem sido batizados no nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Se não nos inibirmos e deixarmos o Espírito Santo atuar, muito frequentemente o falar em línguas levará à profecia.
Tenho a certeza que isso aconteceu no dia de Pentecostes e em Éfeso. Profecia e palavra de sabedoria e conhecimento. A profecia pode também tornar-se num veículo para outros dons relacionados. Sabemos que os dons são como as cores do arco-íris. Apesar de conseguirmos distinguir cores diferentes, não podemos afirmar o ponto exato em que uma cor termina e a outra começa. Do mesmo modo, a profecia pode misturar-se com outros dons, tais como a palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria pode ser dada através de uma pronunciação que é profetizada. Neste caso, está a operar mais do que um dom ao mesmo tempo. Por exemplo, pode pôr dentro de uma caneca um líquido preto feito a partir de grão de café e dizer que aquilo é café, o que estaria correto. No entanto, suponha que oferece uma caneca de café a alguém e pergunta: quer açúcar e natas? Se ele disser que sim, continua a chamar-lhe ainda café. No entanto, o líquido preto tornou-se um meio de fusão para as natas e para o açúcar. Da mesma forma, o que chamamos profecia por vezes é só profecia, mas outras vezes é profecia que contém uma palavra de sabedoria ou de conhecimento. Não obstante, continuamos a chamar profecia, mas temos de reconhecer que existe um outro elemento nela. Atos 13:2 diz: e servindo eles, 5 profetas e professores na igreja de Antioquia, ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não nos é dito como o Espírito Santo fez essa declaração, mas é bem provável que tenha sido através de profecia. Parece que a profecia não foi dada a Barnabé ou a Saulo, porque eles são referidos na terceira pessoa. Portanto, essa profecia foi proclamada por algum dos outros 3 homens. Contudo, repare que a declaração, na realidade, foi mais do que uma profecia. Foi uma palavra diretiva de sabedoria, revelando a vontade e o plano de Deus e quem deveria avançar. Em Atos 20, temos o testemunho de Paulo relativamente ao que tinha acontecido durante a sua jornada a Jerusalém. Ele disse aos anciãos da igreja em Éfeso, a quem havia chamado ao porto de Mileto: e agora, eis que, ligando eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 22 a 23. Ao longo do caminho, em cada um dos locais em que Paulo tinha comunhão com os crentes, o Espírito Santo ia revelando o que viria a seguir. Paulo não especificou como o Espírito Santo ia testificando em cada cidade. No entanto, ele usou a palavra dizendo: parece extremamente razoável e provável que essas pronunciações ou vieram através de uma língua seguida de interpretação ou através de profecia. De cidade em cidade, enquanto Paulo continuava a sua jornada para Jerusalém, algum irmão ou irmã chegaria com uma pronunciação profética dizendo-lhe, com uma ou outra descrição, que prisões e tribulações esperavam-no em Jerusalém. Essas eram palavras de conhecimento em relação ao que o Paulo iria passar. Mais revelações dessas chegavam enquanto ele ia e continuava a sua viagem depois de Mileto. Paulo e os seus companheiros chegaram ao porto de Tiro e, achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Atos 21:4. A frase pelo Espírito diziam a Paulo pode significar uma palavra de sabedoria ou profecia, contendo uma palavra de sabedoria. Qualquer que seja o dom, o resultado foi que Paulo foi interceptado e impedido de subir a Jerusalém. Depois de Tiro, Paulo foi a Cesareia, onde um profeta chamado Ágabo, vindo da Judéia, o visitou. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos 21:11. A jornada de Paulo a Jerusalém foi como passar por uma série de semáforos. Ele foi de sítio para sítio e a luz estava sempre vermelha. Ele parava lá e esperava. A luz passava para verde e ele avançava para outro local, onde a luz estava de novo vermelha. Esperava até a luz passar para verde e assim sucessivamente. Vemos que durante toda essa parte da vida e ministério de Paulo, o Espírito estava a dar testemunho através de outros crentes, numa combinação de profecia com outros dons do que aconteceria a seguir.
Deus trabalhou através de crentes cujos nomes não são dados, em congregações das quais não se sabe muito pouco. Contudo, estes maravilhosos dons do Espírito estavam, na realidade, a ajudar Paulo no seu ministério. A profecia e outros dons relacionados com ela também foram muito importantes no ministério de Timóteo. Paulo escreveu a Timóteo que estava a cumprir um ministério dado por Deus na cidade de Éfeso. Este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boas milícias. 1 Timóteo 1,18. Aparentemente, em várias ocasiões no passado, possivelmente na assembleia em sua casa, que ficava em Listra, haviam sido pronunciadas profecias em relação a Timóteo. Estas profecias disseram que ele deveria cumprir um certo ministério. Avisaram-no que enfrentaria oposição e dificuldades e que deveria persistir. Quando ele entrou neste ministério e encontrou essas dificuldades, poderá ter sido fortalecido pela lembrança das profecias feitas anteriormente. Esse tipo de encorajamento e fortalecimento é uma das operações da profecia. Suponha que recebe uma revelação da vontade de Deus, entra na sua vontade e depois as coisas ficam muito complicadas porque a oposição se torna forte e difícil. Pode pensar, talvez eu esteja no lugar errado, ou talvez eu não consiga levar isso até o fim. Então pode pensar, não, eu tenho aquela palavra de profecia. Ela disse-me que eu iria nessa direção e encontraria oposição. Eu estou a experimentar o que é necessário para cumprir a vontade de Deus. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo escreveu numa onda semelhante quando disse: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A palavra grega traduzida por dom é charisma, tal como referi no primeiro capítulo. Essa palavra tem muitos significados diferentes. Pode significar um dom espiritual ou um ministério. Provavelmente refere-se a um ministério apostólico pela simples razão de que era, conforme a Sagrada Escritura, um apóstolo ser enviado a partir da sua congregação com a imposição de mãos dos presbíteros. Numa altura em que Timóteo enfrentava oposição e dificuldades, Paulo estava a lembrá-lo que lhe havia sido dado este ministério por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Se ler nas entrelinhas desta epístola, verá que Paulo está constantemente a incitar Timóteo, dizendo em essência: não te desencorajes, não desistas, não negligencies o dom que está em ti, não deis lugar ao medo. Deus chamou-te para este ministério. Ele revelou a sua vontade, por isso persiste e cumpre-a. Este é um dos temas das duas epístolas a Timóteo. Escrevi um outro livro no qual fiz referência à imposição de mãos para um dom. Referi o que temos vindo a abordar neste capítulo, que as pessoas às vezes recebem profecias que lhes mostram o caminho que as suas vidas levarão e em que momentos de dificuldade elas devem lembrar-se dessas profecias para encorajamento e fortalecimento. Após a impressão do livro, conheci um pastor na Nova Zelândia que me disse: quero dizer-lhe que o seu livro veio ter as minhas mãos e aconteceu comigo exatamente o que nele estava escrito. Quando eu estava nos Estados Unidos, na escola bíblica, foram profetizadas profecias de que teria um ministério e cumpriria um determinado trabalho. Cheguei aqui à Nova Zelândia e as coisas ficaram um pouco complicadas. Deixei-me desencorajar e nada acontecia. Então comprei o seu livro e li esta passagem sobre as profecias que foram dadas previamente e como Timóteo foi impulsionado para cumprir a sua tarefa. Quando li isso no livro, lembrei-me das profecias que me haviam sido transmitidas nos Estados Unidos. Vi que não estava a cumprir o meu ministério e isso impulsionou-me a fazê-lo. Desde então, Deus tem abençoado maravilhosamente aquele homem ao ter dado um passo de fé, e ele entrou totalmente no ministério que ele foi profetizado. Podemos ver que a profecia não foi somente um acessório irrelevante na sua vida, mas uma parte importante na sua descoberta e cumprimento do seu ministério, exercendo profecia numa assembleia local. Para terminar, vamos ver como a profecia deve ser exercida de uma forma ordeira numa assembleia local, para que todos possam dela beneficiar-se. É a vontade de Deus que todos profetizem. No primeiro capítulo, falamos da distinção entre o ministério de um profeta e o dom de profetizar. A Bíblia diz que todos podem profetizar,
mas nem todos terão um ministério específico de profeta. Paulo disse, pois todos podereis profetizar uns depois dos outros. 1 Coríntios 14, 31. É claramente a vontade de Deus revelada que todos os crentes profetizem. Se não profetizarmos, não é porque não é a vontade de Deus, é porque nós não entramos na vontade de Deus. Os que profetizarem têm de se submeter uns aos outros, pois todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Não devemos profetizar todos ao mesmo tempo numa reunião, porque isso causaria uma grande confusão. Devemos profetizar um de cada vez para que todos possam aprender. Algumas pessoas não percebem que devemos aprender a operar os dons espirituais. Poucas são as pessoas que começam a profetizar na perfeição. Paulo disse que se temos o dom da profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. Devemos somente fazer aquilo que a nossa fé nos permite e parar por aí. Se começarmos a operar no dom, vamos crescer e amadurecer nesse dom. Se nunca começarmos, nunca amadureceremos. Algumas pessoas nada fazem, a menos que o façam na perfeição. E o resultado mais provável é nunca o fazerem. Paulo escreveu, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, discernam. Mas se a outro que estiver assentado for revelada coisa alguma, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 29 a 30. Há um tempo para falar e um tempo para calar. Eu e a minha esposa Lídia vimos um claro exemplo disto quando estávamos a trabalhar com os jovens de uma universidade de professores estagiários na África de Leste. Nas celebrações de domingo à tarde, pregávamos a palavra não perfeita e cuidadosamente quanto podia, durante 1 hora. E depois tínhamos um período de louvor e tudo mais que Deus quisesse fazer. Começávamos a louvar o Senhor e aí talvez houvesse uma pronunciação numa língua com interpretação ou uma profecia. Então um dos estudantes levantou a mão e disse, desculpe, o Senhor acabou de me dizer algo. Eu disse, bem, se o Senhor lhe disse, não guarde isso só para si. Venha à frente e partilhe conosco. Então disse ao resto do grupo, a Bíblia diz que se alguma coisa é revelada a outra pessoa assentada, que a primeira se deve calar. Fiquem em silêncio e vamos ouvir. Aconteceram coisas fantásticas dessa forma. Uma delas envolveu um jovem que tinha sido um verdadeiro rebelde. Tinha causado tantos problemas que até os professores africanos queriam que eu o dispensasse. Mas o Senhor tomou conta dele e ele converteu-se. Aproximadamente 1 semana depois da sua conversão, estava sentado na reunião e disse, desculpe, Senhor. Respondi, sim. O que é? Continuou. O Senhor acabou de me dizer que há um versículo na Bíblia acerca do tráfego nas estradas de hoje em dia. Eu disse, sim, está em Naum. Penso que está no 2º capítulo. Fala acerca dos carros se empurrarem uns aos outros nas ruas. Quando ele encontrou o texto de contentamento, quase caiu da sua cadeira. Pensem como o Senhor se moveu nesta situação. O Senhor não lhe disse onde estava o versículo. Ele disse-lhe que havia um versículo e ele teria de me perguntar onde estava o versículo. Tínhamos coisas dessas a acontecer com alguma frequência com aqueles alunos. Nunca estive em qualquer outra situação em que tivesse visto de forma tão real o que este versículo significa. Mas se a outro que estiver assentado for revelada coisa alguma, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 30. Este é o ministério dos membros do corpo, uns para com os outros. Como mencionei no capítulo anterior, não é correto dedicarmos toda uma reunião somente a uma manifestação, seja ela línguas, interpretação, profetizar ou qualquer outra coisa. Não devemos ficar presos só a um tipo de manifestação. Por vezes, quando as pessoas começam a falar em línguas, tudo o que querem fazer é falar em línguas. Quando começam a profetizar, tudo o que querem fazer é profetizar. E assim sucessivamente. Temos que ser disciplinados para não ficarmos impedidos de avançar, o que pode ser causado pela rotina. Existem muitas maneiras nas quais Deus se pode mover, falar e abençoar. Estejamos abertos ao que Ele quer fazer. Existe um outro princípio em relação à profecia que iremos explorar em detalhe no próximo capítulo. A primeira carta aos Coríntios 14:32 diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Um verdadeiro profeta não perde o controle sobre si mesmo. Ele é sempre responsabilizado pelas Escrituras e pelo corpo de Cristo, pelo que faz e diz. Um verdadeiro profeta
não perde o controle sobre si mesmo. Ele não pode culpar Deus e dizer, não pude evitar, Deus levou-me a fazê-lo. Isto não é bíblico. Nós somos responsáveis pelo que fazemos quando estamos a ministrar no Espírito. Deus não domina sobre a nossa vontade. Ele não nos obriga ou constrange. Nós somos responsáveis por aprender como nos rendermos ao Espírito Santo e ao corpo de crentes quando profetizamos. Glórias a Deus, obrigada, meu Senhor, por mais esse ensino. Em nome do Senhor Jesus, gratidão do tamanho do mundo. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É como árvore plantada à beira de águas correntes,